Lá nosso primeiro assunto. Em meio à discussão sobre desoneração da folha salarial dos municípios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou novas regras para o financiamento de precatórios e a renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios. Reportagem de Gabriela Prado. Lula não explicou quais serão as novas regras, apenas anunciou a ampliação do prazo para o financiamento dos valores. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziolkowski, cobrou soluções para a situação fiscal das prefeituras. Este ano é a pior crise, presidente da República, presidente Lula, dos municípios que passam. Nós estamos com 49% dos municípios do Brasil, dados oficiais do Tesouro Nacional e do Banco Central, mais de 5 mil municípios que informaram a sua realização, gastando mais que estão arrecadando ou recebendo. A principal reivindicação dos prefeitos é a desoneração na folha do pagamento. Hoje, os municípios que não têm regimes próprios de previdência recolhem 20% sobre a folha salarial dos servidores para o INSS. Lula confirmou um acordo com o Congresso Nacional para manter essa tributação em 8% e cobrou velocidade na aprovação do projeto. A liminar do STF que suspendeu os efeitos da desoneração expira em 60 dias, a partir de 17 de maio. Segundo o relator da proposta, o senador Jacques Wagner, a matéria só vai ser analisada na semana que vem, depois de um estudo sobre o impacto fiscal da medida e possíveis fontes de compensação dessas despesas. O presidente anunciou ainda um novo modelo de financiamento da atenção primária, além do repasse de 4,3 bilhões de reais para o custeio de profissionais da área. E a liberação de cerca de 14 bilhões de reais em emendas parlamentares, que vão entrar na conta dos municípios a partir de 24 de maio. Marcos Mendes, esse conjunto de detalhes em relação à situação dos municípios nos remete a uma pergunta mais abrangente. Qual é a situação fiscal deles? Bom, William, se você olhar os arquivos aí da CNN, provavelmente você já deu essa notícia de crise fiscal dos municípios várias vezes. Então, não é uma novidade. O que a gente tem é uma situação recorrente que decorre de vários problemas de desenho político e desenho econômico. No lado econômico, o que a gente vê é que a receita dos municípios ela é muito procíclica, o que se chama economia procíclica, que quer dizer que quando a economia vai bem, a receita sobe muito, quando a economia vai mal, a receita cai bastante. Então, o que acontece é que quando você tem períodos de crescimento, entra muito dinheiro nos municípios, os municípios contratam mais gente, fazem novos programas, quando essa receita cai, ele não consegue demitir o pessoal e entra em crise. Então, essa é uma característica. Junto-se a isso, o fato de que a própria lei de responsabilidade fiscal também tem limite procíclico. Você vê, por exemplo, que o limite de despesa de pessoal é um percentual da receita. Então, quando a receita está crescendo, o município pode contratar mais gente. Quando a receita cai, ele não consegue mandar embora e entra em crise. Essa é uma dimensão. A outra dimensão é política. A gente sabe que os municípios têm um poder muito grande dentro do Congresso, porque cada parlamentar tem uma base eleitoral no município. Não é por outro motivo que as emendas parlamentares, o grande objeto de desejo dos parlamentares é quase toda carreada para os municípios. Então, isso gera um incentivo à baixa disciplina fiscal no município. O município sabe que ele pode gastar à vontade, que se ele entrar em crise, ele vai recorrer ao Congresso, e o Congresso vai aprovar um aumento do fundo de participação, vai aprovar um socorro fiscal, vai aprovar um perdão de dívida previdenciária e tudo isso que a gente viu no noticiário. Então, é difícil resolver essa situação porque os incentivos políticos e econômicos, fiscais, atuam na direção de estimular a baixa disciplina fiscal. Os municípios, ao fim e ao cabo, sabem
que, entrando em crise, serão socorridos. É isso. Marcos, esse socorro recorrente que você chama, hoje parece ter ganhado uma força política maior nesse contexto que também você acaba de explicar. Mas só que, do outro lado, a gente tem um governo federal que perdeu parte da sua capacidade de gastar além dos limites que ele já ultrapassou, um tema que você vem tratando bastante. Então, eu queria te ouvir um pouco, qual o contraponto que a União pode fazer à demanda atual dos municípios? Bom, em primeiro lugar, tem uma grande interrogação. Para confirmar essa desoneração da Previdência, a União vai ter que apresentar uma compensação por obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda não se conseguiu encontrar qual vai ser o tributo que vai ser aumentado a ponto de compensar aí algo como 8, 10 bilhões de desoneração da Previdência dos municípios e outros tantos de desoneração da folha das empresas. Então, está certo, você está certa que o governo já está pressionado com uma meta de déficit público difícil de alcançar, um crescimento da dívida pública que vai se acentuar por conta da necessidade de socorrer o Rio Grande do Sul, vai ser feito um desembolso grande. Então, já não há espaço no governo federal, mas há, sim, muita força política para extrair recursos do governo federal. A gente vive hoje uma situação de desequilíbrio político em que o Executivo perdeu muita capacidade de resistir e de reagir a investidas tanto do Judiciário quanto do Legislativo em busca de maiores recursos. E, por outro lado, o próprio Executivo também não está fazendo dever de casa e está gerando uma série de medidas de aumentos de despesa causadas por ele próprio. Daniel. Eu tenho uma pergunta para o Marcos, mas só pontuar, já que ele tocou no assunto, o senador Ângelo Coronel apresentou hoje um projeto de lei para usar a taxação dos importados do comércio eletrônico até $50, que é um jabuti que tramita lá na Câmara, usar essa fonte de recursos como uma compensação para a desoneração da folha dos municípios. Eu citei esse senador porque foi ele o criador da emenda que, por sua vez, permitiu a desoneração da folha dos municípios, tão polêmica que gerou tanta confusão no Congresso. A pergunta, Marcos, é o seguinte: me chamou a atenção que em 2023... 51% dos municípios brasileiros fecharam suas contas no vermelho. E aí, na discussão da reforma tributária, saiu um estudo do IPEA apontando que os municípios eram ganhadores líquidos da reforma em 82% dos casos, ou seja, 82% das cidades brasileiras ganhavam com a reforma tributária. Do que você conseguiu estudar da reforma, de fato, as prefeituras saem ganhando desse processo? Olha, a situação dos municípios ela é muito heterogênea, tem vários casos. Os municípios pequenos são muito diferentes dos municípios da capitais, por exemplo. Os municípios da capitais estão muito temerosos de perder receita. Mas a grande massa de municípios vai ganhar com essa reforma tributária no que diz respeito aos recursos do ICMS, porque hoje a transferência do ICMS, que vai ser substituído na reforma tributária, ela é feita para o município onde é arrecadado o imposto. Então, ela é muito concentrada. Um município que tenha lá uma refinaria, por exemplo, uma indústria petroquímica, ele fica com uma receita muito grande, porque a transferência do ICMS vai para o local de produção. E com a reforma tributária, a transferência vai para o local de consumo, então vai distribuir melhor entre todos os municípios. De fato, muitos municípios vão ganhar. E você precisaria consertar isso em outras transferências. Você tem, por exemplo, um caso absurdo dos royalties de petróleo, que são pagos a uma meia dúzia de municípios em valores altíssimos e não há nenhuma justificativa teórica para você botar tanto dinheiro no município produtor de petróleo, ainda mais no Brasil, em que a produção de petróleo é em alto mar, o impacto nos serviços prestados pelos municípios é muito pequeno. Você tem o caso do Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, que também é muito mal dividido. Ele se concentra nas pequenas cidades de 5, 10 mil habitantes, bota um caminhão de dinheiro nessas cidades que acabam sobrecontratando
um excesso de servidores públicos, porque não tem o que fazer com dinheiro em cidades tão pequenas, ao passo que falta muito dinheiro nas cidades médias e grandes das periferias metropolitanas. Então, muito do problema fiscal dos municípios se resolveria com uma divisão mais racional dos recursos, mas esse debate é completamente interditado. Eu trabalho nessa área há mais de 40 anos e pouca coisa acontece, porque os municípios que hoje se beneficiam dessa má distribuição de recursos conseguem fazer um lobby muito forte e evitar qualquer reforma nessa direção. William, esses dois pontos principais que o Lula colocou, segundo a própria Confederação Nacional dos Municípios, para a gente ter dois números, a dívida de precatórios dos municípios é de 196 bilhões. E essa renegociação se insere nesses termos. E a dívida de regime previdenciário diminuiria 86 bilhões. E tudo isso está dentro de uma PEC que já está lá no Congresso. É uma PEC que tem muita força política. Na verdade, está sendo costurado um acordão Palácio do Planalto, Congresso Nacional, para melhorar a dívida dos municípios, para melhorar a situação fiscal dos municípios, há 2 meses do início das campanhas, né? É bem claramente, nitidamente, deputados e senadores ajudando as suas bases eleitorais, muitos deles disputando reeleição. Essa PEC 66 é importante a gente observar, porque ela tem esses 2 pontos do Lula e ela tem outros 3 pontos que o presidente não sinalizou hoje, que é a equiparação de regras de benefícios de previdência, solução para a monetização e a questão da desoneração. Então, a grande dúvida hoje em Brasília era se governo e Congresso costuram um novo relatório, porque essa PEC já foi aprovada na CCJ em abril e já está pronta para votar no plenário pelo Rodrigo Pacheco. Ou se o Palácio do Planalto manda um novo texto só com esses 2 pontos e exclui os outros. E isso aguarda ainda o projeto da desoneração que está para sair o acordo. Ou seja, tem um grande acordo político há 2 meses da campanha eleitoral para que deputados, senadores e Palácio do Planalto ajudem os municípios e, consequentemente, os prefeitos que vão disputar a reeleição. Olha, tem um ponto, por favor, claro. William, importante que o Caio traz, que é a nítida deterioração qualitativa da gestão dos municípios. Acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui, porque eles vão à União, eles dão um jeito de melhorar o caixa, mas a gestão só piora, os mecanismos de gestão só pioram. O Marcos chamou a atenção aqui para o fato da lei de responsabilidade fiscal, além das regras que a gente tem hoje, já terem um incentivo equivocado, ou pelas transferências, ou mesmo pelos limites que estão impostos, a reforma da Previdência, por exemplo, ela não se estendeu para os municípios. Então, a piora da qualidade dessa gestão, ela não é de agora, mas a minha impressão é de que há uma aceleração para isso acontecer. O que eu sempre acho interessante, eu ouço muito dos prefeitos, né? A gente cobra essas marchas dos prefeitos, nós todos, né? Desde sempre, Paulo Zilkowski, né? Que é o presidente da Confederação, os prefeitos falam muito que eles sempre colocam esse argumento, que Brasília cria os programas para as prefeituras executar. O Marcos Mendes deve ouvir isso a vida inteira também, né? E eu tenho uma dúvida até que ponto isso é verdade, porque de fato o governo cria muito. Piso nacional da educação, piso de saúde, piso dos enfermeiros, né? Novos programas, e a execução é na ponta. E aí os prefeitos acabam se complicando na gestão fiscal, justamente porque Brasília, não estou falando que é uma gestão perfeita, sim, não, eu entendi, mas estou falando que Brasília cria muita obrigação para os prefeitos executarem e eles não têm recursos para isso. Marcos, quando você, na sua primeira resposta, descreveu a situação dos municípios, você usou a imagem de 2 fatores trabalhando contra, digamos, sanear o problema. Um é o econômico, cíclico, você se referiu a ele, mas o outro foi político. Você caracterizou os incentivos políticos como incentivos que, na verdade, acabam deixando a situação como ela está, porque os prefeitos vão e resolvem, de alguma maneira, via Congresso. É o que está acontecendo agora? Sim, e o Caio, exatamente o que está acontecendo agora, e o Caio completou bem a minha resposta, que a outra face desse ciclo político perverso é essa aqui. Muitas corporações se organizam no plano federal e conseguem impor gastos para as prefeituras. Então, você tem piso salarial dos agentes comunitários de saúde, piso salarial dos enfermeiros e por aí vai.
Isso, obviamente, aumenta custo para a prefeitura e não vai o recurso junto. Então, você dá elementos, você realimenta com argumentos, essa pressão política por ajuda federal. Para você ver que não tem nada de novo nesse pacote e é mais um episódio que se repete há décadas no Brasil, vai ser a 5ª ou 6ª emenda constitucional parcelando o pagamento de precatório. Já houve tantas outras. Você pega o artigo 100 da Constituição Federal, ele está todo riscado de tantas vezes que aquilo já foi emendado, que é o artigo que se refere a precatórios. Previdência Social, é preciso lembrar que quando se fez a reforma da Previdência, o Congresso optou por deixar para estados e municípios fazer as próprias reformas. E, obviamente, tem vários municípios que têm regimes próprios de previdência e é muito difícil o município aprovar sozinho a sua reforma da Previdência com a pressão local dos servidores. Seria muito mais fácil uma reforma vindo de cima. Então, assim, esse quadro de hoje não traz nenhuma novidade, é apenas uma repetição desses incentivos perversos que existem na nossa Constituição, na legislação e na distribuição do poder político. Ou seja, nós temos um federalismo fiscal bastante desequilibrado. Daniel, temos menos de 2 minutos para encerrar. Pois é só um ponto ali que o Marcos começou a tratar. Esse tema da reforma tributária realmente ficou inconcluso porque não abrangeu estados e municípios. Agora, qual é o incentivo que tem ali as autoridades municipais a tratar do gigantesco déficit previdenciário que continua existindo se, mais uma vez, o Congresso está preparando não uma anistia, mas um refinanciamento, um reparcelamento, condições mais suaves para a dívida, para o passivo previdenciário que vai se criando. Então, isso não gera nenhum estímulo para que as autoridades municipais tratem do assunto. Você quis dizer reforma da Previdência, né? Não tributária. Acho que teve uma confusão ali, reforma da Previdência. Estou falando da reforma da Previdência, obviamente. Desculpe.